Olá, sou Ana Luísa Vidal Pinho, do projeto de Vídeo Ciência, e no vídeo de hoje vamos falar sobre termologia e fenômenos térmicos. Esse é o assunto que eu vou introduzir no vídeo de hoje e vou dar continuidade em mais uns 3 vídeos ou 2, especificando cada tipo de fenômeno térmico. Mas afinal, o que é termologia? Termologia é o estudo científico dos fenômenos térmicos relacionados ao calor e às temperaturas, como, por exemplo, mudança de estado físico, transformações sofridas por gases, transferência de calor, equilíbrio térmico, coisas do tipo. A termologia pode ser dividida em 3 partes. A termometria, que é responsável por estudar a temperatura e as escalas termométricas, como, por exemplo, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, que pode ser compreendida pela agitação dos átomos, né? Por exemplo, quando a agitação dos átomos é muito grande, quanto maior a agitação dos átomos, maior a temperatura. Menor a agitação dos átomos, menor a temperatura, né? A calorimetria, que estuda as trocas de calor entre os corpos. A termodinâmica, que estuda as relações de calor, energia e trabalho por meio das leis da termodinâmica, que vamos falar em um vídeo que vai vir à frente. E o assunto de hoje, as escalas termométricas. As escalas termométricas servem para medir a temperatura de um corpo, sendo eles Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Hoje nós vamos falar sobre essas 3 escalas termométricas, começando pela escala de Celsius, que possui o ponto 0 graus na temperatura em que a água congela e 100 graus na temperatura em que a água ferve, né? E o Fahrenheit já é diferente, ele tem 32 de diferença, né, com o Celsius. O Fahrenheit, o congelamento da água ocorre nos 32 graus Fahrenheit e a ebulição ocorre aos 212 graus Fahrenheit. O Kelvin. Kelvin, William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, estudando o comportamento dos gases, descobriu a menor temperatura de um corpo, né? Que um corpo poderia atingir, que é equivalente a menos 273 graus Celsius, né? O que é chamado zero absoluto. Então, criou-se assim a escala absoluta, né? Pois utiliza-se um fenômeno universal como referência. Nela, a água congela em 273 Kelvin e ferve a 313 Kelvin. Não se utiliza graus, pois esta escala é absoluta, não tem comparação em fenômenos com outras escalas, como se fosse a escala matriz, né? Essa escala funciona da seguinte forma. Ao 0 graus Celsius, temos o congelamento da água, 100 graus Celsius, ebulição, e 2 Fahrenheit, congelamento, 212 Fahrenheit, ebulição. E aos 273 graus Kelvin, menos 273, nós temos o congelamento da água, e aos 373 Kelvin, nós temos a ebulição. Falando sobre as fórmulas de transformação das escalas, nós temos a transformação de Celsius para Fahrenheit, que é a temperatura em Celsius sobre 5, que é igual à temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aliás, podemos observar que a diferença entre Fahrenheit e Celsius na temperatura de congelamento é de 32. Então, por isso que é usado aqui na fórmula. A transformação de Celsius para Kelvin, que é basicamente a temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273, que nós podemos observar também, ó. Temperatura Kelvin é 273 de diferença com os Celsius. E, por último, a transformação de Kelvin para Fahrenheit, que é temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Nós podemos observar também aqui Kelvin Fahrenheit, essa escala termométrica. Então é isso, muito obrigada, até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós faremos uma experiência da calorimetria. É isso, muito obrigada.